Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, 12º ano. Hoje vamos tratar das fórmulas trigonométricas e de alguns exercícios que faz sentido, portanto, utilizá-las. Muito bem. Portanto, vamos rever, portanto, as fórmulas mais utilizadas em exame. Fórmula fundamental da trigonometria, todos nós conhecemos, a fórmula que relaciona a tangente com o cosseno, a fórmula que relaciona o inverso da tangente com o seno, o seno da duplicação e o cosseno da duplicação, ok? Depois, mais raramente, temos outras fórmulas que fazem parte também do programa, as fórmulas da soma e as fórmulas da diferença, portanto, de senos e cosseno, não é? O seno da soma e o seno da diferença de ângulos, sendo que o seno da soma e o cosseno da soma aparecem, portanto, no formulário do Exame Nacional. Portanto, posso apresentar aqui, como veem, estão as duas fórmulas aqui, não tem nenhuma delas o menos, ok? Portanto, o aluno tem que saber as fórmulas também com o menos, ok? Ao fim e ao cabo não tem nada que saber, porque é só saber que se eu ponho menos, ponho ali o menos, se eu ponho aqui o menos, ponho aqui o mais, ok? Portanto, é isso. A fórmula da tangente, depois, o saber a fórmula da tangente permite não ter que aplicar, portanto, uma sobre a outra, esta sobre esta, portanto, permite, portanto, mais rapidamente resolver, portanto, determinadas questões. Bem, uma das questões que faz também ligarmos a estas fórmulas prende-se com o quê? Com o facto do aluno apenas saber, portanto, os senos, os cossenos e as tangentes, portanto, sem recurso à máquina de calcular, claro, dos ângulos habituais, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 e todos os que estão relacionados com eles, portanto, os respectivos ângulos, não é? Do primeiro, segundo, terceiro, ou se quiserem, os do primeiro foi os que eu referi, do segundo, do terceiro e do quarto quadrante que estão relacionados com eles. Muito bem. Como nós aprendemos agora as fórmulas da soma e da subtração, vamos ver, portanto, o que é que resulta de fazermos a subtração e a soma destes três ângulos habituais, o que nos vai, portanto, abrir os horizontes para conseguir calcular os senos, os cossenos e as tangentes de forma exata, mas de outros ângulos, nomeadamente dos ângulos sobre 12, ok? Portanto, há aqui três situações, que é o π sobre 12, o 7π sobre 12 e o 5π sobre 12, em que nós vamos conseguir calcular, portanto, o seno, o cosseno e a tangente exata destes ângulos. Porquê? Porque eles podem ser obtidos como soma ou diferença de ângulos que nós já conhecemos, ok? Portanto, o π sobre 3 menos π sobre 4 dá um ângulo π sobre 12, o π sobre 3 mais π sobre 4 dá o ângulo 7π sobre 12, o π sobre 3 menos π sobre 6 não tem grande interesse porque dá o π sobre 6, o π sobre 3 sobre π sobre 6 também não tem grande interesse, dá π sobre 2, que também é conhecido, porque eu não referi, portanto nós também sabemos de forma exata, portanto senos, cossenos e tangentes, quando há mudança de quadrante, ou seja, do 0, do π sobre 2, do 3π sobre 2, do 2π, quando aplicável, já estou a dizer isto quando aplicável, porque, por exemplo, a tangente não está definida para π sobre 2 e 3π sobre 2, ok? Mais π sobre 4 menos π sobre 6 dá π sobre 12, ok? E π sobre 4 mais π sobre 6 dá 5π sobre 12, portanto, o que nos permite calcular isto. Vamos ver, de facto, que em alguns exercícios nós vamos precisar, portanto, destes cálculos aqui para conseguirmos determinar determinados senos e cossenos e tangentes, como referi. Então vamos lá ver a aplicação da fórmula. Então, vamos aqui a uma situação, imagina que me pedem para calcular o cosseno de π sobre 12. Portanto, vamos pôr aqui como primeiro exercício, ok? E vamos pôr aqui o cosseno de π sobre 12. Ora, o cosseno de π sobre 12, eu tenho que saber que pode ser resultado de quê? Da diferença do ângulo π sobre 4 com π sobre 6. Ok? Ou π sobre 3 menos π sobre 4, ok? Porque isto é 60 graus, ok? Menos 45 graus, que é 15 graus, e aqui é 45 graus menos 30 graus, que também dá 15 graus, ok? Não se esqueçam que o π é 180 graus, e 180 graus a dividir por 12, se a gente puser na máquina, quem não consegue, portanto, fazer assim de cabeça, ok? Temos aqui 180 a dividir por 12, terá de dar igual, portanto, aos 15 graus que eu referi. Portanto, temos de ver como é que nós podemos obter 15 graus, é fazendo 60 menos 45 ou 45 menos 30. Então vamos fazer o 45 menos o 30 graus, ou seja, o π sobre 4 menos π sobre 6. Portanto, o cosseno de π sobre 12
é depois igual ao cosseno de π sobre 4 menos π sobre 6. E quem não acredita nisto, faz aqui um cálculo auxiliar e π sobre 4 menos π sobre 6, vamos reduzir ao denominador comum, aqui com 2, aqui com 3, e de facto dá 3π menos 2π sobre 12, o que dá π sobre 12, ok? Agora podemos utilizar a fórmula do cosseno, e vocês dizem, mas eu não sei a fórmula do cosseno da diferença, ok? Foi como eu vos disse, aqui é que se for com mais, aqui é com menos, se aqui for menos, aqui é com mais. Então, isto vai ser igual ao cosseno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 6, segundo a fórmula, ok? E agora quando é menos, aqui é mais o seno de π sobre 4, estou aqui a pôr parênteses, mas não valia a pena, porque o traço de fração funciona com parênteses, vezes o seno de π sobre 6, ok? Agora vou buscar os valores, eu sei que o cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2, e vocês dizem, então, mas como é que sabes isso? Pronto, não, está aqui assim, não é? Portanto, é aquele quadrozinho do seno, do cosseno e da tangente que nós temos que saber montar e temos que saber de cor. Portanto, eu estou a fazer o cosseno de π sobre 4, ele está aqui, o seno de π sobre 4 também vai ser a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de π sobre 6 está aqui, que é a raiz de 3 sobre 2, e depois vamos precisar do seno de π sobre 6, que é 1 meio, está bem? Ok? Portanto, esta folha que eu estou a mostrar assim de forma rápida, esta é uma folha que está num dos vídeos que eu fiz, pode não ser exatamente esta, mas eu estou a explicar tanto diversas situações, nos pontos fundamentais de trigonometria, e consta lá, portanto, como eu elaboro, portanto, esta tabela, que bem útil é. Portanto, aqui mais seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de π sobre 6, que é 1 meio. Já vimos que isto está tudo com denominador comum, fica tudo sobre 4, ok, está tudo sobre 4, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, mais raiz de 2 sobre 4. Curiosamente, vou ver o que é que acontece se eu puser isto na máquina. Não sei se a máquina está em radianos ou não. É no mode exit, deixa eu ver, vou só experimentar. Portanto, cosseno, seno, onde é que está o seno? Está aqui, seno de abrir parênteses, π, está aqui o π a dividir por 6, isto tem que dar 1 meio, está a dar 1 meio, certo? Já agora, curiosamente, ver como é que a máquina reage ao raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, ok? Vamos ver então o cosseno de π sobre 12, vou aqui abrir parênteses e vou pôr aqui π sobre 12, portanto vamos aqui ao π, aqui em baixo, o π está aqui em baixo, fiz o shift, dividir por 12, ver que a máquina responde, ok, cá está a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, ok, mas não se esqueçam que podem estar numa questão em que não podem utilizar, portanto, a máquina de calcular, pronto, ok? Muito bem, portanto, continuando, portanto, isto será assim, poderei fazer um exercício com a tangente também, ok, vamos fazer um exercício com a tangente, e imagina que é a tangente de 5π sobre 12, 5π sobre 12, ok, onde aqui somos obrigados mesmo a saber a fórmula da tangente, ou então temos que fazer a fórmula do seno de 5π sobre 12 sobre o cosseno de 5π sobre 12, que era sempre uma maneira de nós nos safarmos, ok? Isso agora depende do vosso professor, tá bem? Portanto, não se esqueçam que podemos transformar este exercício em 2 exercícios, em que é o seno de 5π sobre 12 sobre o cosseno de 5π sobre 12, tá bem? Em que nós aplicamos em cima e em baixo a fórmula da soma ou diferença dos senos e cossenos. Vou-vos mostrar aqui, vou à procura do π sobre 12, ok? Do 5π sobre 12, e vou à procura, e o 5π sobre 12 obtenho somando o π sobre 4 com o π sobre 6, ok? Certo? π sobre 4 sobre π sobre 6, então isto vai ser igual a tangente de π sobre 4 mais π sobre 6,
ok? E temos a fórmula da tangente. Quem não quiser a fórmula da tangente, porque o professor não dá, ou porque um dia não faz parte do programa, porque muitas vezes esta fórmula aparece ao lado nos livros, não aparece mesmo no conteúdo programático do livro, aparece tipo ao lado como dedução, ok? Pronto, mas o de cima, portanto, e o de baixo nós já temos ideia como se faz. Eu vou fazer a aplicação da tangente, portanto, e a fórmula da tangente. Vamos ver se temos aqui assim, ou seja, como é a soma das tangentes, e aqui é 1 menos o produto das tangentes, portanto tenho que somar as tangentes, soma a tangente do π sobre 4 mais a tangente do π sobre 6, e em baixo, cuidado, que é sempre com o sinal contrário, é 1 menos o produto das tangentes, 1 menos a tangente de π sobre 4 vezes a tangente do π sobre 6, ok? E agora é só fazer os cálculos, agora já é simples, que é só substituir. Pronto, eu sei que tangente de π sobre 4 é 1, ok? A tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. 1 menos a tangente de π sobre 4 é 1 vezes a tangente de π sobre 6, que é a tal raiz de 3 sobre 3, ok? Portanto, é o que nós temos aqui. Vamos procurar reduzir tudo ao denominador e fica 3 mais raiz de 3 tudo sobre 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3, corta, corta, e fico com 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Como normalmente os professores não gostam que a gente deixe aqui, vamos multiplicar pelo conjugado. 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3, ok, mas quem disse quisesse deixar ficar assim, ficaria, podia ter era incompleto. Então 3 vezes 3 é 9, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, fica 9 menos 3 em baixo, e em cima ficamos com 3 mais raiz de 3 ao quadrado. Podemos pôr assim 3 mais raiz de 3 ao quadrado, e depois cá está sobre 6, ok, 3 mais raiz de 3 ao quadrado sobre 6. Ok, curiosamente, vamos ver o que é que a máquina nos dá quando a gente pede a tangente de 5π. Mesmo que a máquina dê qualquer coisa diferente, eu não vou fazer, só estou com o curioso, por ver se a máquina racionaliza. Ela diz que dá 2 mais raiz de 3, é o que ela diz. Portanto, significa que eu estava a dizer que não fazer, mas agora fiquei curioso, porque vou aplicar no caso notável, dá 9, mais o dobro do primeiro pelo segundo, 6 raiz de 3, mais o segundo ao quadrado, que é 3, e de facto nós podíamos simplificar mais um bocadinho. Eu estava a ser preguiçoso, porque 9 e 3, 12, 12 a dividir por 6 dá 2, e 6 a dividir por 6 dá 1, 2 mais raiz de 3, portanto é o resultado final. Ok, tenho que aprender a não ser preguiçoso. Ok, já está. Portanto, aqui a máquina deu o valor certinho e o mais simplificado possível. Mais situações que possam envolver, portanto, estas tais fórmulas que nós temos aqui. Vamos a outro tipo de exercício, por exemplo, um exercício tipo 2. Imagine-se que sabe-se que seno de x é igual, penso que é 5 sobre 13. Deixa-me aqui só confirmar. Seno de x é igual a 5 sobre 13, ok, e sabemos que o x pertence π sobre 2π, quer dizer que é segundo quadrante, ok, e ao mesmo tempo sabemos que o cosseno de y é igual a menos 3 quintos, e também y pertence também a π sobre 2π. Portanto, temos ambos os ângulos no terceiro quadrante, e de facto, no terceiro quadrante, peço desculpa, no segundo quadrante, e de facto no segundo quadrante o seno é positivo, porque o seno é visto em pé, é positivo. Ok, portanto, se eu fizer aqui assim a representação, o seno é positivo em cima, negativo em baixo, o cosseno
é pois positivo à direita, negativo à esquerda, e por isso é que nós estamos aqui neste quadrante, estamos de π sobre 2 a π, ok? Portanto estamos neste quadrante aqui assim, π sobre 2 a π, também estamos neste quadrante aqui, tanto num ângulo como no outro, ok? Estamos neste quadrante, ok? Sim senhor. Então agora pedem-nos para nós calcularmos, portanto, uma destas fórmulas que aqui estão, por exemplo, vamos pôr aqui a linha qualquer que nos pede para calcular seno de x menos y, por exemplo, seno de x menos y, ok? E estou a fazer o seno porque há bocado fiz o cosseno e a tangente, eu só vou fazer este aqui. Então, eu no seno de x menos y pego no formulário e sei que quando é aqui menos, eu vou pôr aqui menos, ok? Então vou ver, é o seno cosseno, vai ser igual ao seno de x cosseno de y, e depois aqui troca, ok? E aqui vai ser o cosseno do x e o seno do y, ok? Só que acho que seguindo a forma, portanto, seno de, portanto, o que a gente põe aqui, seno de y, cosseno de x, trocam, estão a ver? Portanto, aqui ponho o seno de x, aqui ponho o seno de y, aqui ponho o cosseno de y, aqui eu ponho o cosseno de x, e aqui onde é menos, portanto, no caso do seno, portanto, o sinal mantém, mais, quando é menos, no cosseno é quando é mais, é menos, quando é menos, é mais, ok? Bem, ora, o que é que eu necessito saber? Claro que, reparem, eu sei o seno, mas não sei o cosseno, e vou precisar de saber o cosseno de x. Eu sei o cosseno e não sei o seno, mas eu consigo saber pela forma fundamental da trigonometria, porque eu sei que o seno ao quadrado de x, se eu elevar este ao quadrado, portanto, eu sei que seno ao quadrado de x, ai, a lapiseira, ando aqui numa guerra com ela hoje. Eu sei que 5 sobre 13 ao quadrado, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x, há de ser igual a 1, ou seja, dá-me que o cosseno ao quadrado de x, portanto, vai ser igual a, vou pôr aqui, ponho na máquina para ser mais rápido, 1 menos 25, a máquina não está a fazer, portanto, 1 menos 25 a dividir por 13 ao quadrado, acho que é 269, mas pronto, não faz mal, mas eu quero que a máquina me dê isto dá 144 sobre 69 sobre 169, é quanto me dá, ok, portanto, igual a 144 sobre 169, e é conhecido porque, e agora interessa-me saber se no terceiro quadrante, eu combinei o terceiro quadrante, é o segundo quadrante, se no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo, então quer dizer que o cosseno de x vai ser positivo, porque ele estão a ver aqui, este é o seno, que eu estou a pôr aqui, este é o cosseno, está aqui, portanto, e o cosseno aqui vai ser negativo, portanto, no segundo quadrante, ok? Portanto, o seno é positivo, positivo, negativo, negativo, o cosseno é positivo, positivo, negativo, negativo, como nós estamos no segundo quadrante, portanto, ele é negativo, então vai ser menos raiz disto, então é menos 12 sobre 13, ok? Que é a raiz quadrada de 144 e 169. Por sua vez, o menos 3 quintos, que a gente tem aqui assim, vamos pôr o menos 3 quintos, portanto, ficamos com seno ao quadrado de x, neste caso de y, seno ao quadrado do y mais o cosseno ao quadrado, e o cosseno ao quadrado, se me deixarem pôr, portanto, dá 9 sobre 25 igual a 1, e isto vai dar cosseno ao quadrado de y igual, cosseno ao quadrado de y, não, seno ao quadrado de y, seno ao quadrado de y igual a 1 menos 9 sobre 25, é 16 sobre 25. Resta saber agora se vai dar positivo ou negativo, porque eu já sei que vai dar seno de y. Seno de y eu sei que vai dar 4 quintos, ok? Agora pode dar positivo ou negativo, mas agora em que quadrante é que estou no segundo quadrante, estou a falar no seno, o seno no segundo quadrante é, pois, positivo, portanto é 4 quintos, está certo? Então agora é só substituir. O seno de x é 5 sobre 13, e o cosseno do y é menos 3 quintos, menos, agora é o seno do y, que nós sabemos que é 4 quintos, vezes o cosseno do x, que é menos 12 sobre 13, menos 12 sobre 13,
ok? Pronto, ok, temos tudo com o mesmo denominador. Este dá 5 vezes 3 dá 15 negativo, mais 12 vezes 4 dá 48 positivo, e 13 vezes 5 acho que dá 65, ok? Mas eu vou confirmar tudo na máquina, não gosto de fazer estas coisas assim. Acho que aqui dá 33 sobre 65, ok? Mas eu vou pôr isto tudo na máquina. Portanto, aqui não dá dúvida nenhuma. 13 vezes 5, 13 vezes 5 dá de facto 65, e depois o menos 15 mais 4 vezes 12 que dá, desculpem, menos 15 mais 4 vezes 12 tem que dar igual ao 33. 33 sobre 65 não dá para simplificar, ok? E ficamos assim com o resultado, e pronto, e temos mais um tipo de exercício que pode sair. Vamos agora a um terceiro tipo de exercício. Vamos aqui a um terceiro tipo de exercício. Eu vou fazer mais um, mas agora envolvendo a tangente, por exemplo, ok? E imagine que temos assim, temos tangente de π sobre 3 mais x, ou seja, perguntam-me quanto é que é. Sei que o x pertence novamente ao segundo quadrante, π sobre 2 é π, ok? E dá-me o valor do seno, seno de x é igual a 1/5. Ok? E então querem agora saber qual é o valor de tangente de π sobre 3 mais x. Tangente, há pessoas que representam por TANG, outras por tan só, TAN. Eu represento muitas vezes por tangente assim, ok? TG. Pronto, aqui representei assim porque estou a ver um enunciado de um exercício e então estava escrito desta maneira nele e eu escrevi, ok, até corretamente lá está escrito, está só TAN, ok, mas eu, para não fazer confusão, vou pôr TG para ser fiel às minhas notações. Eu vou pôr TG, tá? Ora, então vamos lá ver o que acontece então no segundo quadrante. Se eu estou no segundo quadrante, eu tenho que saber que aqui o seno é positivo e o cosseno é negativo, o que faz com que a tangente, que é o resultado dos dois, a tangente seja, pois, negativa neste quadrante, ok? Vou recorrer à forma fundamental da trigonometria para saber o seno deste ângulo, e depois, em vez de ir recorrer à fórmula da tangente, como eu fui ali em cima, eu vou antes recorrer à fórmula do seno sobre o cosseno, só para vocês verem. Portanto, não vou recorrer a esta, ok? Vou recorrer antes ao seno sobre o cosseno, para vocês também ficarem com alguma opinião e optarem por aquilo que melhor acharem. Eu preciso então do cosseno. Portanto, eu sei que seno ao quadrado de x, que eu posso escrever que é 1 sobre 25, 1 sobre 25 é o seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x, que é a minha incógnita, é igual a 1, e fico então com cosseno ao quadrado de x igual, portanto isto era 25 sobre 25, é 24 sobre 25, 24 sobre 25. Como eu sei que o cosseno vai ser negativo, então eu sei que o meu cosseno de x vai ser igual a raiz de 24 sobre 25. Não me vou preocupar muito com as racionalizações para já, portanto, ou então posso preocupar, sei lá, portanto aqui dá sobre 5, portanto, e o 24 decompondo em fatores, dá 2, 12, 2, ok, também continua a ir por 2, dá 6, 2, dá 3, dá 2, eu não me enganei nada, 6 vezes 2 dá 3, está certo, era isto que eu estava a dizer. Portanto, 24 por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3, 1, era isto que eu queria fazer. Portanto, ou seja, pode passar 1, 2 para fora, ok? Ou seja, é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, ou seja, isto fica, portanto, eu poderia escrever, quem não sabe, 24 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, certo?
ok? Agora isto eu posso escrever raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3, ok? Raiz de 2 ao quadrado, corta, dá 2 raiz de 6, ok? Portanto isto é 2 raiz de 6, 2 raiz de 6, ok? Às vezes não vale a pena estar com estas pormenores, mas pronto, aqui o cosseno é positivo, não, o cosseno neste quadrante que a gente está aqui, ele é negativo, portanto pomos aqui o sinal de menos. Então como é que nós vamos fazer agora o tangente de π sobre 3 mais x? Portanto, tangente de π sobre 3 mais x vai ser igual então ao seno de π sobre 3 mais x sobre o cosseno de π sobre 3 mais x. Pronto, e agora podíamos ir ao formulário e íamos buscar, portanto, a forma do seno da soma, e o seno é seno de π sobre 3 cosseno de x mais, agora é o contrário, agora é o seno do x vezes o cosseno de π sobre 3 sobre, e como agora é o cosseno é cosseno, seno, mas com sinal menos, ok? Cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de x, e aqui fica o seno de π sobre 3 vezes o seno de x, ok? Seno de π sobre 3, portanto, quem não souber, vai àquela tabelazinha, eu sei de cor, ele é raiz de 3 sobre 2, ok? Vezes o cosseno do x, e o cosseno de x é menos 2 raiz de 6 sobre 5, ok? Mais o seno de x disseram-me que era 1/5, e agora vezes o cosseno de π sobre 3, e o cosseno de π sobre 3 é 1/2, ok? Sobre, e agora é em baixo, o cosseno de π sobre 3, o cosseno de π sobre 3 é 1/2, e o cosseno de x é menos 2 raiz de 6 sobre 5, menos, quanto é que é o seno de π sobre 3? Aqui, acho que me enganei, cosseno de π sobre 3, está certo, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, ok, vezes o seno de x, que é 1/5, ok, vamos então tentar simplificar isto o mais possível. Temos o mesmo denominador em cima e em baixo, que é 10, vai ficar tudo sobre 10, tanto em baixo como em cima, ok, só que aqui em cima vamos ter raiz de 18, menos 2 raiz de 18, menos 2 raiz de 18, mais 1, e em baixo vamos ter menos 2 raiz de 6, menos 2 raiz de 6, menos raiz de 3, ok, e agora corta, e ficamos com, não gosto de ver tantos sinais negativos, ok, aqui assim, então o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui um menos, aqui vou puxar para fora e fico com 2 raiz de 6 mais raiz de 3, e aqui vou ficar, então, vou puxar também o sinal negativo para fora e fico com 2 raiz de 18 menos 1, ok, e corto com este e sempre fica com o melhor aspecto. Pronto, agora isto é o 18. O 18 pode ser composto em fatores também. 18 composto em fatores dá 2, 9, 3, 3, 3, 1. Quer dizer que eu posso passar para fora um 3. 3 quer dizer que o raiz de 18 é a mesma coisa que eu ter 3 raiz de 2. Ok? 3 raiz de 2. Então 3 raiz de 2 fico com 6 raiz de 2 aqui. Portanto fico com 6 raiz de 2 menos 1 sobre 2 raiz de 6 mais raiz de 3. Agora isto é tudo continhas, ok? E para nós resolvermos isto tínhamos que tornar racional, e para tornar racional era multiplicar por 2 raiz de 6 menos raiz de 3, 2 raiz de 6 menos raiz de 3. Pronto, e agora infelizmente tenho que mudar de página, ok? Mas vou fazer primeiro o mais fácil, que é o em baixo. Em baixo dá 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Dá 4 vezes 6. 6 vezes 4 dá 24. Menos, e agora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá
3, ok? Menos 3, 24 menos 3, ok? Já está racional. O de cima é chato de fazer, porque é 6 vezes 2, 12, raiz de 12. 12 raiz de 12, ok? É muito chato estas continhas. Isto já não é conhecimento, isto já é álgebra, é contas. Depois este vezes este dá negativo, dá menos 6 raiz de 6. Okay. Depois é menos 2 raiz de 6 mais raiz de 3. Menos 2 raiz de 6, menos 2 raiz de 6 mais raiz de 3. Ok? Pronto. O 12, portanto aqui dá sobre 21. O 12, este é 4 vezes 3, é raiz de 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, então dá 24 raiz de 3. Ok? Porque o 12, eu posso pôr aqui 12, raiz de 12. É a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3 e pode passar 2 para fora, fica 2 raiz de 3, está bem? E 2 raiz de 3 vezes 12 dá 24 raiz de 3, está bem? Ok. Menos 8 raiz de 6, certo? Mais raiz de 3, mais raiz de 3. Pronto, agora, se eu não me engano, pronto, isto vai dar 25 raiz de 3, 25 raiz de 3, menos 8 raiz de 6 sobre 21, pronto, e não faria mais nada, portanto é isto aqui que eu apresento como resultado. Agora, portanto, já vimos portanto, este tipo de exercícios. Vou ver aqui só, penso eu que mais um, deixem-me ver se eu consigo. Este, portanto, é um exercício, nós estamos a fazer 1, 2, 3, vou chamar este 4, ok? E vamos lá ver se a gente consegue fazer isto aqui assim, porque aqui são demonstrações e demonstrações farei numa próxima aula. Cosseno de π sobre 4 menos x, dizem que é igual a 1/6, ok? Estão a dizer que isto é 1/6. E então pede-me para determinar quanto é que é o cosseno de x, portanto, mais o seno de x, ok? Perguntam-me quanto é que é isto. Pronto, assim, vou ver o que é que eu posso fazer, porque eles estão-me a dar este resultado. E então, vamos lá ver. Eu sei que o seno de π sobre 4 menos x é igual a 1/6. Então vou ver o que é que vamos lá ver. Estou a pensar em várias coisas em simultâneo, mas vou pelas fórmulas, ok? Portanto é cosseno de π sobre 4 vezes cosseno de x, e o cosseno é mentiroso, portanto aqui é mais, e agora seno de π sobre 4 vezes seno de x, eu sei que é igual a 1/6, ok? Agora, eu sei que isto que está aqui assim, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de x, e eu sei que seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2 vezes seno de x, é igual a 1/6. Ok, posso pôr em evidência raiz de 2 sobre 2, ponho raiz de 2 sobre 2 em evidência e fico com cosseno de x mais seno de x igual a 1/6. Pronto, agora já sei o que é que eu posso fazer. Portanto, o cosseno de x mais o seno de x vai ser igual, portanto, este 2 passa a multiplicar e o raiz de 2 passa a dividir, portanto fica um 2 em cima e 6 raiz de 2 em baixo, ok? Como não podemos deixar assim, portanto, vamos pôr cosseno de x, agora vou pôr os parênteses, cosseno de x mais seno de x, não é preciso, mas vou pôr, que é para estar igual ao enunciado. Então vamos racionalizar, portanto ficava 2 raiz de 2, porque eu tenho que multiplicar por cima aqui vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 para racionalizar, certo? Então ficam 2 raiz de 2 em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 6 vezes 2 dá 12 sobre 12, ou seja, igual no final, corta a raiz de 2 sobre 6. Pronto, o que é que eu estava a pensar?
há pouco, quando eu referi, eu estou aqui a ocorrer-me várias coisas, a ocorrer-me o seguinte, reparem, eu poderia não ter conseguido obter este por esta forma, e eu teria de saber que cosseno, peço desculpa, eu teria que saber pela forma fundamental da trigonometria que seno ao quadrado de π sobre 4 menos x mais cosseno ao quadrado de π sobre 4 menos x, eu tinha que saber que isto era igual a 1, ok? Então, se eu sei que este é igual a 1, e eu sabia que este era 1/6, o cosseno de x era 1/6, eu podia também ter desenvolvido seno ao quadrado de π sobre 4 menos x, isto era o que me estava a lembrar, mais 1 sobre 36 igual a 1, ok? Mas não foi necessário utilizar, portanto, este aqui assim. Por isso é que eu disse, estava a pensar em duas coisas ao mesmo tempo, fica só aqui esta dica, portanto conseguimos resolver muito bem, eu fui pelo mais fácil, certo? E era mesmo esta a forma de resolver, mas poderia ser um exercício mais complicado, em que era necessário utilizar a forma fundamental da trigonometria, e poderia ser que os alunos só conseguissem ver a fórmula fundamental da trigonometria com o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, mas não tem que ser, portanto, o que eu tenho que saber é que a fórmula fundamental de trigonometria é seno ao quadrado, e não interessa o que está cá dentro, isto é qualquer coisa, vou pôr assim tipo a rosa, estão a ver? Aqui é um ângulo, ok? Não interessa, pode ser até que uma coisa gigante que está aqui, pá, mais cosseno ao quadrado deste ângulo, desde que estes dois sejam exatamente iguais, este está igual a 1, ok? Eu até vou fazer uma coisa esquisita para vocês verem. A minha máquina está em radianos, ok? E eu vou fazer uma coisa, nem faço ideia do que vou fazer. Eu vou fazer, olha, 9.123.859. Estão a ver aqui? Seno. Só me falta pôr o quadrado. Como é que eu vou pôr o seno ao quadrado agora? Vou tentar fazer aqui uma brincadeira, ok? Mais, agora, vou fazer o mesmo, cosseno, vão ver, mas agora a mesma coisa, 9. Nem sei o que isto é, 9. Sei, são 9 radianos, ok? Tem voltas a mais, porque uma volta inteira é 6,28 radianos, que é 2π, portanto tem voltas a mais, mas pronto, 1, 2, 3, 8, 5, 9 ao quadrado, pronto, e eu arrisco-me a dizer que eu não quero correr riscos, e como não quero correr riscos, eu quero ter a certeza que é o cosseno que está todo ele ao quadrado, e não apenas o número, e não apenas este número que está ao quadrado, ok? Então, para fazer isto, eu tenho que fazer, sou obrigado a pôr, peço desculpa, o parênteses, mas fora, que é para ter a certeza que é o cosseno que está ao quadrado e não o 9 que está ao quadrado. Eu espero que me esteja a fazer entender. Eu quero que o cosseno todo esteja ao quadrado, e eu arrisco-me a dizer que isto, se eu não me enganei em nada, eu vou ver 9.123859, 9.12359, aqui já tem um 5 a mais, tem um 5 a mais, então vou pôr aqui um 5 deste lado. Vamos lá ver se está bem. 1238559, e deste lado 12355 9, 1238559, 1238559. Poxa, agora é que eu posso carregar no Enter, cá está, é igual a 1, está bem? Desde que o que esteja dentro seja igualzinho, o seno ao quadrado de uma coisa mais o cosseno ao quadrado de outra é igual a 1, reparem, aqui até podia estar aqui uma chinesice qualquer aqui dentro, tipo x ao quadrado mais y sobre z, ok? E aqui também, se fosse x ao quadrado mais y sobre z, eu vos garanto que isto era igual a 1, ok? É isso, e por isso é que quando eu vejo o cosseno de qualquer coisa, eu sei que se aplicar a forma fundamental da trigonometria, reparem, estes dois são iguais, eu sei que isto vai dar igual a 1, ok? Muito obrigado pela vossa atenção, o meu nome é Jorge Santos. Vemo-nos então numa próxima aula ou num próximo vídeo. Desejo bom estudo a todos.